Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. No estudo de hoje falaremos sobre como o Senhor usa a vida de seus profetas como um testemunho das promessas que ele tem para o seu povo. Capítulo 32. Jeremias compra um campo. Essa é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: O Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia e este a conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face e o verá com seus próprios olhos. E ele levará Zedequias para a Babilônia, onde este ficará até que o Senhor cuide da situação dele. E ainda se eles lutarem contra os babilônios, não serão bem-sucedidos. E Jeremias disse: O Senhor dirigiu minha palavra nos seguintes termos: Hanameel, filho de seu tio Salom, virá ao seu encontro e dirá: Compre a propriedade que tenho em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o senhor tinha dito, meu primo Hanameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e me disse: Compre a propriedade que tenho em Anatote, no terreno de Benjamim, porque é seu o direito de posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim, comprei do meu primo Hanameel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura. E pesei a prata na balança diante de testemunhas por mim chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de meu primo Hanameel, as testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei as seguintes instruções a Baruque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. Realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre a humanidade. E alcançaste o renome que hoje tens. Tiraste o teu povo do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Deste a eles esta terra que, sob juramento, prometeste aos seus antepassados, uma terra onde há leite e mel com fartura. Eles vieram e tomaram posse dela, mas não te obedeceram, nem seguiram a tua lei. Não fizeram nada daquilo que lhes ordenaste. Por isso trouxeste toda essa desgraça sobre eles. As rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade. Pela guerra, pela fome e pela peste, ela será entregue nas mãos dos babilônios que a atacam. Cumpriu-se aquilo que disseste, como vês. Ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio, e embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios, a palavra veio a mim dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Estou entregando essa cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios que estão atacando essa cidade entrarão e a incendiarão. Eles a queimarão com as casas nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços e derramando ofertas de bebida em honra a outros deuses. Desde a sua juventude, o povo de Israel e de Judá nada tem feito senão aquilo que eu considero mal.
De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar minha ira, declara o Senhor. Desde o dia em que foi construída até hoje, essa cidade tem despertado o meu furor, de tal forma que tenho que tirá-la da minha frente. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira por causa de todo o mal que tem feito. Tanto o povo como os seus reis e os seus líderes, os seus sacerdotes e os seus profetas, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Voltaram as costas para mim e não o rosto. Embora eu os tenha ensinado vez após vez, não quiseram ouvir-me nem aceitar a correção. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens de seus ídolos. Construíram o alto para Baal no vale de Ben-Rinom, para sacrificarem a Moloque os seus filhos e as suas filhas. Coisa que nunca ordenei, prática repugnante que jamais imaginei. E assim levaram Judá a pecar. Portanto, assim diz o Senhor a essa cidade, sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos do rei da Babilônia por meio da guerra, da fome e da peste. Certamente eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ardente ira e no meu grande furor. Eu os trarei de volta a esse lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. E farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem. E os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Assim diz o Senhor. Assim como eu trouxe toda essa desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nessa terra, da qual vocês dizem, é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes da Cefelá e do Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Acho esse capítulo interessante, porque o Senhor se utiliza dos nossos piores momentos para colocar a nossa obediência à prova. Imagina que situação conflitante era enfrentada por Jeremias. Durante anos, ele profetizou sobre a queda de Jerusalém e a conquista da Babilônia. No 10º ano do reinado de Zedequias, a cidade estava sitiada e Jeremias estava preso por profetizar aquilo que naquele momento era óbvio e que estava prestes a se concretizar. Contudo, em meio a uma cidade sitiada, prestes a cair, o Senhor incita o primo de Jeremias a ir até onde estava preso, para oferecer um terreno em uma terra que logo seria devastada e abandonada. Imagino que o profeta deve, no mínimo, ter se questionado. Você só pode estar brincando comigo? Querer me vender um pedaço de terra, onde em breve nada terá valor algum? O interessante é que, em vez de se revoltar ainda mais contra a sua situação, ele compreendeu que aquilo vinha do Senhor. E, em oração, ele glorificou e exaltou a Deus. Ressaltou que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Ele perguntou por que queria que ele comprasse aquelas terras. Então o Senhor lhe explicou que, por mais absurdo que parecesse aquela atitude, Jeremias se tornaria o testemunho vivo para aquela geração. Embora os babilônios estivessem dominando a cidade naquele momento, tão certo como vive o Senhor seria que no futuro os israelitas voltariam para aquelas terras, e Jeremias ou seus descendentes poderiam usufruir com segurança das terras que comprara de seu primo. E a reflexão que faço aqui é a seguinte: quando estivermos enfrentando aquilo que julgamos ser o fundo do poço, quando nos sentirmos injustiçados, formos ameaçados e tudo ao redor parecer desmoronar, o Senhor nos convidará a aprofundar ainda mais o relacionamento com Ele, passando do nível da mera confiança e da fé para o nível da dependência. Ele nos convida a crer no impossível, a ignorar a tempestade e o vento forte que nos cercam e a nos entregar sem ressalvas aos seus planos. Jeremias teve que superar seus medos, suas inseguranças e suas angústias para tomar aquela atitude, para fazer aquilo que o Senhor lhe ordenava. Por mais que parecesse uma renúncia grande demais, ele precisaria confiar e entregar aquilo que Deus lhe pedia naquele momento. Haverá situações em que o Senhor pedirá mais do que achamos que somos capazes de oferecer. Quando estivermos cansados e desanimados, Ele nos convocará a andar mais uma milha. Não tenha medo de confiar, de permanecer crendo, de perseverar quando tudo ao redor lhe diz que não. O Senhor não enxerga o tempo como nós o vemos. Pensamos que Ele está atrasado,
quando na realidade está apenas preparando aquilo que tem de grandioso para nos entregar. Eu te vejo no capítulo 33,